Então, boa noite a todos e a todas, né? Estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Matemática 2. Aqui é o professor Ideraldo. A gente vai trabalhar na aula de hoje, na unidade 2, as integrais múltiplas, né? E aí essas integrais múltiplas, né? Tudo aquilo que vocês aprenderam na matemática 1, cálculo integral, a gente vai estar trabalhando aqui também, ok? Então, inicialmente a gente vai definir o que é um conjunto limitado através de um retângulo. Então, essa definição 1 nos traz o seguinte, né? Um conjunto A contido no R2, então agora imaginemos, né? Um conjunto, mas que esse conjunto agora esteja contido no plano. Esse conjunto ele é dito limitado se existir um retângulo R de tal forma que esse conjunto A esteja perfeitamente contido nesse retângulo. Dizer isso é exatamente dizer que esse conjunto A ele está contido nesse retângulo. Se ele está contido nesse retângulo, então esse conjunto ele é dito limitado. É a primeira definição na aula de hoje. E aí a gente tem exatamente essa ilustração que mostra, né, que um conjunto aqui, tal qual, um conjunto contido no R2, contido no plano, está contido aqui dentro de um. Então, conjuntos dessa natureza, tá bom? São ditos conjuntos limitados. E aí nós temos o seguinte, né? Ao passo que a gente já definiu o que é um conjunto limitado, nós vamos agora definir o que é a partição de um intervalo. Então, chamamos, né, partição, ou seja, a partição P de um intervalo fechado AB é um conjunto finito P, onde esse P ele é igual a o 0, o 1, o 2, o 3, o de n menos 1 até o n, onde todos esses u's aí dividirão esse intervalo fechado AB em n intervalos. De que tamanhos? De tamanhos u de i menos 1 até u de i, tá bom? É como se nós tivéssemos um intervalo e particionasse esse intervalo em subintervalos, tá bom? Tal que os extremos A e B, eles coincidam exatamente com o 0 e o U de N. Aí a amplitude de cada um desses subintervalos é exatamente dado quando você tem o U de U menos 1 e o U de I, tá bom? E aí, se você quiser também representar essa amplitude, você utiliza aí a variação delta de UI igual a UI menos UI de menos 1, tá bom? Então, essa é a nossa segunda definição, tá bom? Da aula de hoje, que é a definição de partição de um intervalo. Então, continuando aqui, nós temos agora o seguinte, já que a gente já entendeu que particionar um intervalo é pegar esse intervalo e dividir em subintervalos, tá bom? Eu não sei se ficou muito claro, mas é como se nós tivéssemos o seguinte, como se nós tivéssemos aqui um intervalo, sei lá, de extremos A e B, né? Sei lá, como se nós tivéssemos aqui um intervalo de extremos A e B, e aí, nesses extremos, é claro que esse A vai ser o nosso U0 e esse B aqui vai ser para a gente o U de N, certo? Então, é como se nós pegássemos o seguinte, se eu marcar aqui um U1, então, esse tamanho de U0 até o 1, né, é um outro intervalo dentro desse intervalo AB. Então, é como se eu pudesse particionar, né? Eu escrever aqui um U2, sei lá, eu escrever aqui um U3, ou seja, eu posso pegar um intervalo qualquer e nesse intervalo eu fazer partições, ou seja, é como se eu pudesse pegar um intervalo, né, e subdividi-lo em intervalos cada vez menores, tá bom? Essa é a nossa definição 2. Para que é isso, né?
para exatamente agora a gente poder particionar também um retângulo, já que nós definimos um conjunto limitado, um conjunto do R2 limitado por um retângulo, definimos agora a partição de um intervalo, agora a gente vai pensar na ideia de particionar um retângulo. Então, seja o retângulo R, agora olha a composição desse retângulo R. Esse retângulo é formado por todos os pares ordenados pertencentes ao R2, de tal forma que todos os x, que são as primeiras entradas, né, a primeira coordenada, esteja entre A e B, e o y, que é a segunda entrada, esteja entre C e D. Obviamente, com A, B, C e D números reais. Então, dessa forma, o que a gente tem agora? A gente tem dois intervalos de partições, já que agora eu tenho um retângulo, e um retângulo, né, tem duas dimensões. Então, vamos chamar de P1, né, o intervalo que vai de A até B, né, no eixo X. Então, por isso é que eu posso dizer que nessa partição, né, nessa dimensão, nesse eixo X, eu posso escrever o A como sendo x0, consequentemente, esse x0 vai ser menor do que um x1, vai ser menor do que um x2, que por sua vez vai ser menor do que um x3, até, né, a gente conseguir também a ideia de subintervalos dentro desse eixo X. O mesmo vale quando a gente pensa para o eixo Y. A gente agora imagina como extremos C e D para o Y0 e o YM, e aí a gente vai ter um Y0 menor do que um Y1, menor do que o Y2, menor do que o YM, digamos assim. Agora, o que foi que nós fizemos aí? Nós particionamos os intervalos fechados AB e CD, respectivamente. Para quê? Para que a gente agora tenha mais ou menos isso daqui, ó. Esse tal conjunto P das partições desse retângulo abrange todos os xi's, yi's, tal que, né? Esse i vai variar de 0 até n, da mesma forma que esse j vai variar de 0 até m, tá bom? E isso é o que nós denominamos partição do retângulo, ou seja, é como se nós tivéssemos agora, ó, um retângulo de extremos aqui, ó, AB, ó, vendo aqui, ó, embaixo, ó, AB, certo? E quando a gente olha agora para o eixo Y, a gente tem agora, ó, C, né, até D. Então, é como se a gente particionasse esse retângulo. E o que é particionar um retângulo? Ou seja, toda vez que eu imaginar um x1 aqui, ó, associado a um y1, né, o que a gente observa? A gente observa que se eu tenho aqui o A de x0 até x1 e o C aqui, né, que é o do y0 até y1, se eu imaginar, por exemplo, nesse intervalo de A até B, um subintervalo de x0 até x1, e nesse intervalo de C até D, um subintervalo de y0 até y1, o que eu vou obter? Eu vou obter um retângulo dessa natureza, né? E aí, consequentemente, se eu imaginar subintervalos cada vez menores, eu vou ter retângulos aqui também cada vez menores. Isso vale para qualquer um desses que eu imaginar aqui, tá bom? E aí, de forma genérica, nós iremos chamar, né, esses retângulos, né, através dessas partições, de um retângulo de índice I e J, que é esse aqui descrito, por exemplo, de uma forma genérica. Então, eu vou ter aqui os subintervalos, e aí esses subintervalos no plano vão gerar esses retângulos aqui, né? Para quê, né? Se a gente analisar bem o que a gente fez na última aula, nós vimos que nas funções de várias variáveis, o domínio é o plano. Então, eu preciso saber o que acontece nesse plano. Então, se eu particionar esse plano e imaginar
imagens, então posso mensurar mais ou menos o cálculo de áreas e o cálculo de volumes utilizando exatamente essas integrais múltiplas, certo? Então, da mesma forma aqui, ó, o que a gente pode pensar, né? Agora a gente tem aqui uma partição de P de R, ou seja, agora a gente vai imaginar uma partição P de R, e essa partição, obviamente, vai determinar M vezes N retângulos. Como assim? Ora, se eu particiono esse intervalo AB em N partes e particiono o intervalo CD em M partes, então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter N partições no eixo X, M partições no eixo Y, então a quantidade de retângulos será exatamente dado pelo produto de M vezes N, tá bom? Onde cada retângulo genérico, R de índice I e J, tá bom? É um conjunto formado por todos os X, YJ pertencentes ao plano, de tal sorte que esse xi menos 1 é menor do que ou igual a x, que é menor do que ou igual a xi, que por sua vez esse y de j menos 1 é menor do que ou igual a y, que por sua vez é menor do que ou igual ao y de j. Observação importante, ó. A área de cada subretângulo é dado por delta de xi vezes delta de yj. Isso é óbvio. Por exemplo, se eu quero calcular a área desse retângulo aqui, basta eu saber o quê? Basta eu saber quanto equivale essa dimensão, e aí essa dimensão é exatamente, né, algebricamente, xi menos xi menos 1, ou seja, esse valor na reta menos esse, e aí algebricamente a gente tem esse tamanho. O mesmo vale quando eu quero obter essa dimensão, né? Que vai ser essa distância aqui de yj menos 1 até yj. Então, se eu quero a área, basta eu multiplicar essas duas dimensões. Mas quem são essas duas dimensões? Quem são esses dois tamanhos? Serão exatamente essas dimensões. Deu uma travada, foi só para mim aqui e para todos. Deu certo? Alguma pergunta? Tá tranquilo, né? Então vamos lá. Então, não, professor, no tranquilo não tá, não. Eu não estou entendendo nada mesmo. Mas já você vai entender. Aqui é porque essa parte inicial, eu tenho que estar definindo essas coisas para que vocês entendam qual vai ser a nossa ideia em apresentar as integrais múltiplas, tá bom? Porque tal qual vocês perceberam na matemática 1, que nós chamamos de cálculo diferencial integral, né? Lá pela soma de Riemann, o que Riemann faz? Ele começa a fazer partições, né, para calcular a área sob a curva das funções, e aí depois é como se ele pegasse e somasse todas as áreas daqueles retângulos. Então é mais ou menos o que a gente vai fazer. A gente vai pensar em coisas cada vez menores, que aí, ao aplicar a integral, a gente vai obter a área e o volume sobre essas curvas. Lembrando que aqui sobre essas curvas aqui, né, não diríamos nem curvas, né, sobre esses sólidos, porque aqui a gente tem funções de várias variáveis, tá bom? E aí, dessa forma, olha o que eu estava falando. A gente tem o seguinte, né, a gente tem a soma de Riemann para as integrais simples. Então, só para vocês lembrarem o que foi feito na matemática 1, aqui no curso de vocês, né, e o que é feito no cálculo 1, em relação a essa ideia, né, que é a famosa soma de Riemann. E aí, o que é essa soma de Riemann, né? Seja uma função f de x, então a função de uma variável real, por exemplo, tá bom? A gente vai voltar um pouco só para que vocês entendam. Então, uma partição P no intervalo AB e seja um C de índice I, um número pertencente a um subintervalo desse intervalo,
Vamos supor que esse subintervalo seja escolhido arbitrariamente, tá bom? Denomina-se soma de Riemann de f de x em relação a essa partição P ao conjunto de pontos CIs a seguinte expressão. E aí, quando você faz, né, o somatório de todos os f's de CI delta de UI, né, você vai ter o quê? Através dessa expressão? Ora, essa expressão nos dará o somatório de todos os f's de CI vezes delta UI. Então, por isso que eu posso escrever o f de C1 vezes delta de U1, mais o f de C2 vezes o delta de U2, mais o f de C3 vezes o delta de U3, até o f de Cn delta de Un, tá bom? É mais ou menos lá no cálculo 1, deixa eu tentar, eu chamo cálculo 1, de vocês é matemática 1, né? Mas tudo bem. É mais ou menos como se nós tivéssemos o seguinte, tá bom? Vou tentar aqui relembrar vocês. É como se a gente tivesse uma curva, né? Aqui, definindo aqui, vamos supor que a gente tem uma função aqui, uma f. E aí essa f, ela tá, vamos pegar só um intervalo dessa função, sei lá, um intervalo de até b, só para estudar o comportamento dessa função. Aí o nosso objetivo é calcular a área sobre essa curva. Quem seria a área que está aqui, ó, né? Quem seria essa área sobre a curva dentro desse intervalo de A até B? Então, para fazer isso, o que a gente faz? Qual é a ideia? É imaginar, né, um f de CI, onde esse CI ele é escolhido arbitrariamente dentro de um intervalo desse. Então, é como se eu imaginasse, por exemplo, eu pego aqui o U1. Então, esse U1 lá na função, né, vai ter uma imagem, sei lá, C1, certo? Ajeitar aqui, vai ter uma imagem C1. Aí, se eu pegar, por exemplo, aqui um U2, esse U2 lá na função vai ter uma imagem, sei lá, C2. Aí, o que acontece? Aqui, se eu pegar a diferença de 1 até o 2, né, e multiplicar aqui, ó, essa dimensão por essa altura aqui, ó, digamos aqui, eu vou ter essa área, né? Eu vou ter essa área. E aí é óbvio que aqui, professor, você vai ter essa área, mas vai ter uma perdazinha aqui. A gente não consegue calcular 100% essa área, né? Porque vai ficar uma brechazinha aqui, né? Falta você calcular utilizando a ideia de retângulos. Mas olha o que acontece quando a gente imagina, por exemplo, esses U's em subintervalos cada vez menores. A gente vai ter retângulos cada vez menores aqui, ó, onde quando a gente calcular todas essas áreas desses retângulos, a gente vai ter exatamente essa área aqui, ó, sob a curva. Então, é como se a gente imaginasse subintervalos cada vez menores, né? E aí, quando esses subintervalos estiverem próximos do tamanho zero, mas não zero, obviamente, próximos de um tamanho zero, a gente vai continuar tendo retângulos. Só que agora, essa altura vai coincidir com o f de C1, o f de C2, o f de C3. Então, por isso que a gente pode fazer esse somatório. E quando a gente faz esse somatório, nós teremos exatamente a área sobre essa curva. E aí é o que nós chamamos de integral, certo? Que é aquela integral simples. Aqui, para nós, né, o que a gente vai particionar? O que a gente vai pensar? A gente vai particionar os retângulos, né? Aquelas áreas limitadas. Porque não necessariamente, vocês viram na aula anterior, que o domínio das funções não necessariamente vai ser algo bem dentro como é que eu posso dizer? Uma forma bem definida, digamos assim. Pode ser que no domínio da função eu tenha uma curva, eu tenho, sei lá, uma cônica, eu tenho uma elipse, eu tenho pode ser alguma circunferência, muito bem. Mas aí o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar em como é que eu vou fazer essas partições. E aí daí
a gente vai usar a soma de Riemann também para a integral dupla. E aí, no que consiste essa soma de Riemann, né? A soma de Riemann de F com domínio agora em um A, que é um conjunto limitado, lembra que a gente definiu no início da aula isso, contido no R2, será definida agora dessa maneira. Ó. Vai ser o duplo somatório de todos os F's de x e j, delta de x e delta de yj, pegando como gancho a soma de Riemann. Então, esses x e j, né, é um ponto arbitrário escolhido em cada um dos quantos retângulos? M vezes N retângulos, aqueles que a gente acabou de definir. E esse f de x e j é o valor de f no ponto x e j, se o x e j pertence ao conjunto limitado. Se ele não pertence, né, ele vai ser zero. E aí a gente não vai contar com ele. Tá? A gente vai contar se esse elemento pertence, né, se esse x e j ele pertence ao conjunto limitado. Se ele não pertence, aí a gente não vai utilizar no somatório. Então, é mais ou menos ilustrando o que acontece aqui. Ó. Tá bom? O que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui um retângulo, né? E aqui esse retângulo no domínio, aí lá no meu gráfico da função, ele vai caracterizar um retângulozinho lá também. Tá bom? Então, quando eu fizer esses somatórios, né? Esses somatórios duplos nos darão exatamente a área sobre essa curva, né? Sobre, no caso, esse gráfico. E aí, nós podemos até utilizar lá o teorema do confronto para mostrar, né, que exatamente o somatório duplo de todos os L e J de ΔXi, delta de YJ, vai ser menor do que ou igual ao que nos interessa, que é o somatório duplo dos retângulos, né? E que, por sua vez, vai ser menor do que ou igual ao somatório duplo de MJ, delta de XI, delta de YJ, que é o que acontece aqui. Ó. Então, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar em retângulos cada vez menores aqui, cada vez menores, dentro daquele conjunto limitado, para ver o que acontece aqui. E aí, quando a gente conseguir pensar em resultados pequenos aqui, digamos assim, pela soma de Riemann, é a soma de todos esses resultados, esses valores, essas áreas nos dará a área da superfície, né? É mais ou menos como se nós tivéssemos isso daqui, ó. Trouxe até essa figura para ilustrar melhor, né? Ou seja, para uma função de duas variáveis positivas, se fizermos o delta de x e o delta de yj tenderem a zero, a soma de Riemann de f nesse conjunto A tenderá ao valor do volume abaixo da superfície, da superfície da função de duas variáveis nesse conjunto A. Né? É como se a gente imaginasse o seguinte, né? Sei lá, aqui eu estudo x, y e z. Aí eu tenho aquela superfície anterior, deixa eu voltar aqui um pouco, essa superfície aqui, por exemplo. Né? E aí, para encontrar, né, essa área, né? Como é que eu iria fazer para imaginar, por exemplo, a área, não, vamos pensar no volume. Como é que eu poderia pensar no volume que está abaixo aqui dessa curva, né? Dessa função, né? Essa função de duas variáveis. Que volume estaria aqui sob essa curva? Aí a gente pode pensar no seguinte, tem um x, y, z, aí eu vou fazer esse x e esse y aqui, para me obter esses paralelepípedos cada vez menores, essas dimensões de x e de y. O que vai acontecer? Eu vou ter partições em retângulos cada vez menores, consequentemente eu vou ter paralelepípedos também cada vez menores, e aí como é que eu faço o cálculo do volume de um paralelepípedo? Eu multiplico as três dimensões. Então, quando eu tiver valores cada vez mais próximos aqui, de zero, tanto para x quanto para y, eu vou ter um valor bem mais próximo, eu vou ter paralelepípedos bem pequenos, mas a soma dos volumes de todos esses paralelepípedos nos dará exatamente o volume
sobre a curva da função. Então, essa é a nossa ideia, tá bom? Utilizando lá a soma de Riemann. E aí, o que nós fizemos, tá bom? O que vocês fizeram lá na matemática 1, né? Vocês utilizaram a ideia de integral simples. E o que é integral simples? Se a soma de Riemann de f de x em relação à partição P e ao conjunto dos pontos CI é dado pelo somatório de todos os f's de CI, delta UI, desculpa, variando de 1 até n, resultando nessa soma aqui, então podemos concluir que tal soma é a integral definida de f de x entre a e b, é aquela a integral que vocês conhecem, né? Do teorema fundamental do cálculo. A integral de f de x dx de a até b é igual ao limite de somatório de tudo isso daqui, né? Todo esse somatório. Quando o delta de u, o máximo de todos os deltas de u, ele se aproxima de zero. O que isso quer dizer? É você pensar no maior dentre todos os intervalos. E o maior dentre todos esses intervalos está tendendo a zero. O que acontece com os menores desses subintervalos? Olha, se o maior dentre todos os subintervalos tende para zero, o menor dentre todos os subintervalos também vai tender para zero. Isso é lógico, isso é óbvio. Então, basta eu pensar no máximo para ver o que acontece com os demais. Então, dessa forma, né, a gente tem a integral simples. Pegando como gancho essa soma de Riemann, a gente vai definir a integral dupla, né, da seguinte forma. Seja f de xy uma função de duas variáveis definida em um conjunto limitado do R2 e K um número real. Diz-se que os somatórios duplos de todos os f de xi, j, delta de xi, delta yj, tenderá para esse valor k quando o delta tende a zero. Se acontecer o quê? Aí aquela definiçãozinha que vocês gostam, né? Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que a norma desses somatórios duplos aqui, menos o k, isso ainda continua sendo menor do que esse epsilon. Então, para todas as escolhas que você fizer nessas partições, o delta é menor, com o delta menor do que delta, em outras palavras, né? O limite, quando o delta tender para zero desse somatório duplo, vai tender exatamente para esse número k. E aí é óbvio da unicidade do limite, se esse k existir, ele é único, tá bom? E aí, dessa forma, o que a gente pode estabelecer daí? A gente pode estabelecer o seguinte, que esse valor k ele é denominado de integral dupla, segundo a soma de Riemann de f sobre o conjunto limitado do R2, e essa integral será representada como? Aqui é a nossa cara da integral dupla, tá bom? Duas integrais, onde isso aí vai nos dar exatamente a área sobre a curva, da função de duas variáveis. Aí, se eu tenho a função de duas variáveis, eu vou ter agora, né, duas integrações. Aí a gente vai ter as integrais dx, essa integral, né, as variáveis x e y. Por isso que eu tenho que escrever dx dy, tá bom? E aí, o que é essa integral dupla? Em suma, é exatamente esse limite do somatório duplo de cada um dos f's de x e j, delta de x e delta de yj, tá bom? Quando o delta tender para zero. Aí, outra coisa, se esse k existir, diz-se que a função ela é integrável segundo Riemann, ou seja, ela possui integral dentro desse conjunto limitado, tá bom? Já viram integral dupla em geometria analítica, então tá tranquilo demais. Então, meu trabalho aqui é só mostrar o que é essa integral dupla, né, Andrei? Então, beleza, cara. Então, vamos aqui, ó, pensar no seguinte, né? Se f de xy é integrável em A e f de xy é maior do que ou igual a zero, também em A, e seja um conjunto C agora, ó,
Olha como é que é o conjunto C. Agora ele é um conjunto de pontos no R3, do espaço. Então, quando eu calcular agora aqui a integral, essa integral nos dará o volume. E aí, quem vai ser o volume de C, ou seja, desse conjunto, vai ser exatamente a integral dupla de f de x, y, dx, dy, tá bom? Onde, tá bom? A integral dupla dx, dy nos dará a área, tá bom? Então, para entender aí como é que se dá esse cálculo, já que vocês nem tão tranquilo, né? Tudo bem. Já para entender esse cálculo, né? Já que a teoria, a ideia é essa, e não dá para a gente postergar muita coisa, porque a aula a gente precisa mostrar muitas coisas num pequeno intervalo de tempo. Então, vamos iniciar esse teorema, que é o conhecido teorema de Fubini. O que diz esse teorema? Que seja uma função de duas variáveis integrável, aí, ó, num retângulo, aí o que é um retângulo? Conjunto é um conjunto de pontos, né, do R2, onde eu tenho aqui as dimensões x limitadas pelo intervalo de A até B, a dimensão y limitada no intervalo de C até D, com A, B, C e D reais. Aí o que ele diz? Suponha que a integral dupla exista para todo y pertencendo a esse intervalo. E que a integral de C até D, de f de x, y, exista também para todo x pertencente ao intervalo AB. Tá bom? Então, o teorema de Fubini nos garante o seguinte, que a integral dupla, né, de f de x, dx, dy é a integral de A até B da integral de C até D de f de x, y, dy, dx. O que acontece? Ora, observe que o y, né, ele está entre C e D. Então, quando eu fiz calcular a integral dupla, a primeira coisa que eu vou ter que calcular é essa integral interna aqui, ó, que é onde exatamente y varia de C até D. Aí, depois desse resultado, é que eu integro a integral na variável x de A até B. Professor, e se eu fizer o contrário, posso integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y? Pode. É exatamente o que esse teorema diz, tá bom? Muitos alunos até fazem como exercício esse teste, né? Integra primeiro em relação a x, aí o resultado depois integra em relação a y, tá bom? Fica ao critério de vocês. Esse é o teorema de Fubini, tá bom? Então, dessa forma, o que a gente pode estabelecer aí, né? A gente já pode pensar no seguinte cálculo aqui, né? Para esse exemplo 1, para a gente colocar em prática. Ou seja, calcule quem é a integral de 1 até 2, a integral de menos 1 até 1 de 2x mais y dy dx. O que você observa inicialmente? Você observa que, ó, primeira integral é na variável y. Então, você pode simplesmente repetir, né? Então, vai ficar integral de 1 até 2. Aí, agora a gente vai calcular essa integral de dentro, né? Quem é a integral de 2x mais y na variável y? Ora, o que você percebe inicialmente? Você percebe o seguinte, se eu quero integrar em relação a y, então a 2x vai ser constante, assim como a gente pensou lá nas derivadas. Então, a integral de 2x mais y em relação a y vai ser o quê? Como 2x é constante, então a integral de 2x na variável y vai ser 2xy mais a integral de y vai ser quem? Vai ser y2 sobre 2. Isso no intervalo de quem? De menos 1 até 1, tá bom? E aí depois a gente integra em relação a x. E aí, que resultados nós encontraremos aí? Ah, professor, isso aí vai ser a integral de 1 até 2 de quem? Ó,
Substituindo o y por 1 primeiro, utilizando o teorema fundamental do cálculo, vai ficar o quê? Vai ficar 2x mais o y por 1, certo? 1 meio, né? Aí agora menos, quando eu substituir o x por menos 1, né? Aliás, desculpa, o y por menos 1, porque nós integramos em relação a y. Vai ficar o quê? Vai ficar menos 2x, né? Já que o y está sendo substituído por menos 1, mais 1 meio. Por que mais 1 meio? Porque menos 1 ao quadrado é 1, certo? Isso aqui, dx, né? Se a gente pode até, se for muito criterioso, colocar um colchetes aqui, outro colchetes aqui, enfim. Aí isso daí vai ser quem? Vai ser a integral de 1 até 2. Aí o 2x, o que acontece com 2x? 2x menos 2x vai virar 4x. Aí 1 meio menos 1 meio, zero. Zero, né? Então aqui que sobrou agora só isso, ó. A integral de 4x dx de 1 até 2. Aí isso daí vai ser quem pra gente, né? Quem é a integral de 4x? É 2x ao quadrado, né? Porque quando a gente derivar 2x ao quadrado, a gente tem 4x. Isso de onde? De onde até onde, né? De 1 até 2. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, quando a gente substituir o x por 2, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, 4 vezes 2 é 8, menos, agora quando o x for 1, 1 ao quadrado é 1 vezes 2, 2. Então, 8 menos 2, 6, que é exatamente o valor dessa integral dupla, tá bom, pessoal? É assim que a gente faz. Professor, e se eu quisesse integrar primeiro em relação a x, aí o que você faria? Você teria que inverter os limites de integração. Aí ficaria, né? Ficaria a integral de menos 1 até 1, da integral de 1 até 2, de 2x mais y, dx dy. Aí se você integrar, você vai encontrar o mesmo resultado, 6, tá bom? Alguma pergunta? Então, vamos que vamos. Vamos lá, tem outro exemplo aqui, ó. O item B, do mesmo exemplo 1. Calcular a integral de menos 1 até 2 e a integral de 1 até 3 de 2x y quadrado dx dy. Como é que ficaria isso aqui, né? Vamos lá, mesma coisa. Integra primeiro em relação a x. Então, vai ficar a integral de menos 1 até 2. Quem é a integral agora? A gente vai integrar em relação a x. Então, 2y quadrado é constante, né? Então, vai ficar o quem? Quem é a integral de x? É x2 sobre 2. Então, é como se a gente tivesse assim, ó, 2, x2 sobre 2, y2, né? Isso de onde até onde? Né? De 1 até 3. E aí depois a gente integra em relação a y. Mas aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1, dá até para a gente escrever assim, né? A integral de menos 1 até 2, de x2, y2, né? De 1 até 3, dy, certo? Aí isso daí vai ser quem pra gente? Vamos lá, isso aí vai ser igual a integral de menos 1 até 2. Aí, substituindo primeiro, né? Ó, a gente integrou em relação a x. Então, vamos substituir o x por 3. Vai ficar o quê? 3 ao quadrado, 9, né? Então, vai ficar 9y ao quadrado, menos. Agora, substituir o x por 1, né? Vai ficar 1 ao quadrado, 1 vezes y ao quadrado, y ao quadrado. E isso agora em relação a y. Então, a gente vai ter a integral de menos 1 até 2 de 8y ao quadrado, né? Que é 9y quadrado menos y ao quadrado dy. Tá vendo que não é tão complicado? Dá para fazer tranquilamente. Então, quem é a integral de 8y ao quadrado dy? Ah, professor, pela regrazinha da soma lá, né?
vai ficar 8 vezes y ao cubo dividido por 3. E isso de menos 1 até 2. E aí, substituindo inicialmente o y por 2, vai ficar o quê? 2 ao cubo, 8 vezes 8, 64 sobre 3. Aí, menos pelo teorema fundamental do cálculo, né? Aí, quando o y for menos 1, vai ficar o quê? Vai ficar menos 1. Aí vai ter isso aqui, né? Ó, ter isso. Aí vai ficar menos 1, né? Ao cubo. Tá? Vai ficar menos 1 ao cubo, que é menos 1 vezes 8, vai ficar menos 8 terços, né? Então, aqui é como se a gente somasse, né? Menos 8 terços, certo? E aí, somando, o que a gente vai encontrar aqui, né? Aí a gente vai... Dá para somar, né? Vai ficar 64 terços mais 8 terços. E isso aqui vai ser igual a 72, né? Sobre 3, que é igual a 24. Perfeito, pessoal? Ou seja, dá para a gente fazer, né, dessa forma, né? Ou seja, utilizando aí essas definições, né? E aí esses conceitos. Alguma pergunta, pessoal? Não, professor. Beleza. Viu? Então, só seguir essa lógica tranquila aí, que aquilo que vocês aprenderam lá na matemática 1, nas integrais, e aplicar aqui, e não tem muito erro, não. Tá bom? Dá para... Professor, Oi. Não sei onde é que o senhor está, mas eu acho que no seu áudio está tendo um vento aí. Tá tendo vento? Ixi. Aí tá uma chiadeira, é? Como fosse um barulho de vento. Deixa eu só... É. Deve ser a janela aqui. Deixa eu dar uma fechada na janela, só um instante aqui. Tá. Melhorou? Sim, melhorou e muito. Já tá mais gente. Pois pronto, beleza. Então, vamos aqui, ó. Continuando, agora a gente pode pensar no exemplo 2. O que é o exemplo 2? Ó? Ele pede para determinar o volume da região limitada. Aí, limitada por quem? Ó, e o x, ó, variando de 1 até 2, e o y de 2 até 3. Aí, quem é minha função de duas variáveis? Olha, minha função de duas variáveis, ela está limitada de 0 até 2x² mais y. Bom, então, como é que seria isso daí, né? Ó, em outras palavras, esse volume vai ser dado pela integral dupla, tá bom? Dessa função f de x, y, dx, dy, tá bom? Exatamente dessa forma, a gente consegue calcular o volume. E aí, substituindo aqui, quem seria o nosso volume? Seria a integral, eu poderia até escrever assim, né, de 1 até 2, da integral de 2 até 3, observe que eu estou escrevendo os limites de integração, né, de 1 até 2 em relação a x, e de 2 até 3 em relação a y, certo? Porque a gente precisa escrever exatamente dessa forma. E aí eu escrevo minha função de duas variáveis. Quem é minha função de duas variáveis? É 2x² mais y.
E aí eu escrevo o quê? Dx, dy, dy, dx. Ó, vai depender aqui dos limites de integração. Como eu coloquei aqui, ó, de 2 até 3 mais interno, e aí quem é de 2 até 3? É o y. Então, eu vou colocar aqui, ó, dy, e aí depois dx, porque o dx é que vai de 1 até 2, ó, como está aqui, ok? A gente faz esse procedimento. Pronto, agora é só fazer igual a gente fez com o exemplo 1. Vai ficar o quê? Vai ficar a integral de 1 até 2. De quem? Agora, a gente vai integrar em relação a y. Se a gente vai integrar em relação a y, 2x² é constante. Então, quem é a integral da constante? Vai ser 2x², y. Mais a integral de y é y2 sobre 2. Isso de onde até onde? Quem é o limite de integração aqui de y? É de 2 até 3. Aí a gente vai fazer as substituições, né? Para depois integrar em relação a x. E aí, o que vai resultar, né? Isso aí vai resultar na integral de 1 até 2 de quem? Primeiro, como eu integrei em relação a y, eu vou substituir o y por 3, ó. Então, quando o y for 3, o que vai acontecer? Vai ficar 6x², né? Porque vai ficar 2 vezes 3, vai ficar 6x² mais... Aí, quando o y for 3, vai ficar 9 sobre 2, mais 9 sobre 2, certo? Menos quem? Que é o teorema fundamental do cálculo, né? Quando o y for 2. Quando o y for 2, vai ficar 4x², né? Porque vai ficar 2 vezes 2, 4x². E aqui vai ficar 2 ao quadrado, 4 sobre 2. Né? Eu vou até escrever assim, ó, mais 4 sobre 2. Professor, 4 sobre 2 dá 2. Beleza, mas é porque eu já vou logo subtrair com 9,5 aqui para facilitar a minha conta, tá bom? Ou seja, agora a integral que nós temos é uma integral de 1 até 2, 6x² menos 4x² vai dar 2x², e aí 9,5 menos 4,5 vai ficar o quê? Vai ficar mais 5,5, certo? Aí a gente tem exatamente, né, esse resultado aí. E aí, dessa forma, né, certinho, né? E aí, dessa forma, o que a gente pode estabelecer aí, né? Aqui dx, certo? Vamos ver se a gente substituiu corretinho aqui, né? Ó, foi o que a gente fez, né? A gente integrou aqui, ó, 2x², 2x² y, y2 sobre 2, substituímos por 3, vai ficar 6x² mais 9,5. Agora, quando a gente substituir por 2, né? Vai ficar 4x² mais 4 sobre 2. Né? 2 ao quadrado, 4, dividido por 2. Pronto, isso aqui mesmo. E aí, isso é dx, né? E aí, quando a gente integra agora, o que vai acontecer, né? Quando a gente fizer essa integral, vamos obter o quê? Quem é a integral de 2x²? Vai ser 2x ao cubo sobre 3, né? Mais a integral de 5/2 é 5/2 de x. E aí, isso de onde até onde? Isso de 1 até 2. E aí, nós vamos substituir inicialmente por 2 para ver o que acontece, né? Substituindo o x por 2, vai ficar o quê? Aí a gente vai ter 2 ao cubo, 8, vezes 2, 16, né? Então, a gente vai ter 16 terços, né? Mais 16 terços, mais... quando for 2, né? O x for 2, 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5, né? A gente vai ter 5 aqui, ó. Aí menos quem? Quando o x for 1, a gente vai ter o quê? 2 terços, né? Quando o x for 1, 2 terços menos 5/2, certo? E aí, 16 terços
menos 2 terços, vai dar 14 terços, né? E aí, 5 menos 5 meios, ou seja, isso aqui vai dar mais 5 meios. Certo? E aí, fazendo as contas, né? Fazendo as contas, vai ficar... Ah, mas aqui vai somar, né? Vai somar, né? Ó. A gente vai somar, ó. 5 menos... Ah, mas aqui é mais, desculpa, pessoal. Aqui é mais, porque aqui é positivo. Aí, perfeito, vai ficar 5 menos 5 meios. E aí, 5 menos 5 meios, 5 meios é 2,5, né? Então, isso aqui vai dar mais 5 meios mesmo. Tá? Eu poderia até escrever esse 5 como sendo 10 meios. Pronto. E aí, somando, né? O mínimo múltiplo comum aqui vai ser 6. Aí, 6 aqui somando vai dar 28, mais 3 vezes 6 vezes 2, 6 dividido por 2, 3 vezes 5, 15, né? E aí a gente tem exatamente 43 sextos, né? Como sendo aí exatamente o nosso volume, né? Que é o volume dessa região aí. Bom, pessoal, então esse aí é o nosso cálculo para esse exemplo 2, ok? Alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade aí, tá bom? Fazer questionamento ou alguma situação desse tipo, tá bom? Então, dessa forma, agora a gente pode pensar no seguinte, né? Quem seria, então, agora a... Oh, tem mais um exemplo. Por exemplo, quem seria aí a integral de 0 a π, da integral de 0 a 1 de 2x, y, seno de x sobre 1 mais 4y² dy dx, né? Agora, aqui, ó, a gente tem uma integral não tão simples, né, de se calcular. É uma integral dupla que dá para a gente pensar no seguinte, né? Ou seja, como é que eu poderia calcular essa integral, né? Essa integral ela pode ser obtida aí, pode ser calculada de N maneiras, tá bom? Você pode colocar o dy dx como está aí, ou então dx dy, fica a seu critério, tá bom? Então, pensando aí, vamos imaginar o seguinte, né? Aqui a gente pode escrever como sendo a integral de 0 até π. Aí, quem seria essa integral, né? De 0 até 1? Vamos tentar integrar primeiro isso daqui, ó. A gente pode até fazer um cálculo auxiliar. Ou seja, a gente pode pensar até aqui, sei lá. Vamos fazer aqui quem seria a integral primeiro. De 0 até 1, né? De 2xy seno de x sobre 1 mais 4y² dy. Ou seja, só integrar primeiro em relação a y, que é essa de dentro. Aí, para integrar aqui, a gente pensa o seguinte, né? Que 2x seno de x vai ser constante. Então, é como se eu pudesse tirar, né? Eu poderia escrever assim, né? 2x, poderia escrever assim, a integral de 0 até 1, né? De 0 até 1, de 2x seno de x, 2x seno de x, vezes, aí eu poderia escrever y sobre 1 mais 4y², né? dy. A gente poderia pensar, né, na integral dessa forma. E aí, o que daria para a gente fazer nessa expressão? O que daria para a gente pensar? A gente poderia pensar no seguinte, se o U for igual a... Porque aqui, ó,
não tem jeito, a gente vai ter que utilizar a integração por substituição. Se o U for 1 mais 4y ao quadrado, quem vem a ser a derivada de U? A derivada de U vai ser 8y dy, certo? Então, trazendo para cá, por substituição, né? Isso que a gente fez aí, a gente pode escrever isso daí como sendo a integral de 0 até 1, né? De 2x seno de x, aí vezes y sobre 1 mais 4y ao quadrado, a gente chamou de u, né? Vezes o y dy, se eu fizer aparecer um 8 aqui, já nos ajuda, né? Então, eu posso até escrever assim, ó, um 8 sobre u, né? Y dy, né? Ó, quem é y dy? É du. Mas aí eu tenho que fazer aparecer um oitavo, então eu posso colocar um oitavo aqui fora, né? E aí até dá para cancelar com esse 2, né? E aí ficaria o quê? Ficaria 1/4 da integral de x seno de x, né? X seno de x. Aí esse 8du, né? Que a gente trouxe para cá. Esse 8 a gente poderia pensar, como ficaria melhor aqui para a gente não fazer tanta conta. Vamos pensar no seguinte, deixa eu dar uma ajeitada aqui. A gente poderia pensar nessa conta aí, como sendo o seguinte, sendo a integral de 0 até 1, aí eu tenho 2x seno de x vezes o y sobre, isso aqui é o u, aí quem é o dy? Se a gente isolar o dy é como se fosse o du sobre 8y, não é? Ó, du sobre 8y, se a gente isolar aqui, ó, isola dy é du sobre 8y, pronto, fica melhor para a gente, né? Então, dy é du sobre 8y. E aí, esse y cancela, né? Para a gente cancelar. Aí fica o quê? Fica a integral de 0 até 1, né? De 0 até 1 de quem? De 2x seno de x, que é a constante, né? Vezes du sobre u, que é a ln, né? Você pode até, se quiser, mas aí tem esse 1/8. Peraí, tem que ajeitar esse 1/8 aqui, ó. Cancelamos o y, mas tem esse 8 aqui. Aí vai ficar o quê? Esse 8 aqui dá para tirar 1/4, né? Então fica 1/4 de 2x seno de x vezes, né, ln, né, que é a integral de du sobre u, né, ln de u. Mas quem é u? Mas aí tem um detalhe que a gente esqueceu, né? Esse limite de integração ele não pode ser de 0 até 1, porque eu estou integrando agora em relação a y. Então, se o y for 0, aqui vai dar 1, então vai ter que ser até 1 aqui, ó, vai ser de 1, certo? E quando o y for 1, 1 ao quadrado, 1 vezes 4, 4 mais 1, 5. Então, vai ser de 1 até 5, aqui, ó. Pronto, então vai ser ln de quem? ln de 5, tá? Menos a ln de 1. Mas só que a ln de 1, né? ln de 1 é 0. Então, isso daí vai ser o que para a gente, né? Isso daí vai ser exatamente, né? Dá para a gente pensar assim, como sendo 1/4, né? Dá para a gente escrever como sendo 1/4, 1/4 de x seno de x, né?
Porque esse 2 aqui já tinha ido não é 2x não, né? Porque esse 2 aqui já tinha ido com 8 aqui, pessoal. Então, vai ser 1/4 de x seno de x de ln de 5. Né? De ln de 5. Então, vai ter exatamente isso daqui. Né? E aí, o que a gente precisa fazer aí? Agora, como a gente obteve esse resultado, agora a gente vai integrar de 0 até π, né? De quem? De 1/4 de x seno de x ln de 5. Tá? ln de 5. Aí dá até para a gente ajeitar, porque tem muita constante aqui, né? Pode tirar as constantes. Então, fica 1/4 de ln de 5 da integral de 0 até π, né? De 0 até π de quem? De x seno de x dx, tá bom? Aí isso daí, né? Essa integral aí, ela é bem conhecida lá do cálculo 1. Não sei se vocês lembram dessa integral que ficou aí no final, que é o que nós chamamos de integração por partes, né? Ou seja, a gente vai colocar um asterisco aqui, por quê? Porque a gente precisa calcular essa integral, né? A integral de quem? Quem é a integral de x seno de x de 0 até π, em relação a x, né? Quem é essa integral? Aí, o que a gente vai chamar, né? É aquela coisa. A integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, né? Então, quem é que vai ser u para a gente? A gente vai chamar u de x, então a derivada de u é dx, v para a gente vai ser o seno de x dx, o dv, que é, né? Aliás, o v não é seno de x, é o dv que é seno de x. dv é seno de x dx, então o v é a integral do seno de x, que é menos cosseno de x. Pronto, aí trazendo para cá, ó, a integral de u dv, u é x, dv é seno de x dx, é igual a u vezes v, mas quem é u? U é x, o v é menos cosseno de x, vai ficar menos x cosseno de x, menos a integral de v, quem é v? V é menos cosseno de x, então pode até colocar aqui, ó, mais cosseno de x du, mas quem é du? Du é dx. Perfeito. Aí sobrou o quê? Sobrou menos x cosseno de x, né? Menos x cosseno de x, mais a integral do cosseno de x. Quem é a integral do cosseno de x? A integral do cosseno de x é seno de x, né? Certo? A integral do cosseno de x é seno de x. Isso daqui no intervalo de 0 até π. E aí, o que acontece? Quando o x for π, vai ficar cosseno de π é menos 1, né? Vai ficar menos π vezes menos 1, vai dar π, né? Aí o seno de π é 0, e aí quando o x for 0, vai zerar aqui, seno de 0 também é 0, ou seja, isso aí vai ser somente π. A gente pode voltar para cá, ó. Então, isso daqui vai ser o quê, ó? Isso aqui vai resultar em 1/4 de ln de 5 vezes π. A gente pode até escrever π sobre 4 vezes ln de 5, que é o valor aí, tá bom? Dessa integral, pessoal, ok? Então, dessa forma, né, a gente faz, né, esse cálculo, essas ideias aí, tá bom? E aí eu vou apresentar para vocês, né, agora, né, a outra parte, né, que é as integrais
triplas para a gente fechar a nossa aula de hoje. Tá bom? Deixa eu só abrir o outro arquivo aqui. Beleza, deixa eu ver se já vai aparecer aí para vocês. Pronto, é isso aí mesmo, tá bom? Então, o que que a gente tem? A gente tem basicamente a mesma coisa, só que para integral tripla a gente vai particionar um paralelepípedo, e aí particionando esse paralelepípedo, né? Seja um paralelepípedo, então agora essa figura tem 3 dimensões. Então, o x varia de A até B, né? O y varia de C até D, e o z varia de E até F. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, ó. 3 partições, né, desse paralelepípedo. Aí a gente vai ter um conjunto de partições. Esse conjunto de partições é o conjunto do paralelepípedo. E aí, dessa forma, uma partição P de R determina agora, ó, M vezes N vezes P paralelepípedos, definidos como sendo A de índice J igual a esse conjunto de pontos do R3, de tal sorte que o x, o y e z estão entre esses intervalos. O volume de cada subparalelepípedo é dado pelo produto das 3 dimensões. Aí, se eu tenho um conjunto T do R3, ele vai ser limitado se existir um paralelepípedo que contenha ele, ou seja, esse conjunto T esteja contido nesse conjunto A. Ele vai ser dito limitado. Por isso que a gente definiu lá no início da aula o que era um conjunto limitado. E aí a integral tripla, né, tal qual a gente fez na integral dupla, vai ser agora o somatório triplo de cada uma dessas entradas menos o volume, aí aquela mesma historinha. Para todo epsilon maior do que zero, existe um delta, tal que a norma disso daqui vai ser menor do que o epsilon. Agora é esse somatório triplo, quando o limite, o delta tende para zero, vai nos dar exatamente o volume. E esse volume, se existir pela unicidade do limite, ele é único, tá bom? E aí a gente pega como gancho também a ideia de Riemann. Então, o volume de V é denominado integral tripla, segundo Riemann, de F sobre o conjunto contido no R3. Essa integral é representada dessa forma, tá bom? Integral tripla. E aí, esse volume, se esse volume existir, nós dizemos que a função é integrável segundo Riemann, tá bom? E aí a gente tem um exemplo bem trivial para vocês entenderem aí o que é essa integral tripla, tá bom? Então, calcule o volume de um paralelepípedo de lados 4, 3 e 5. Então, a gente sabe que o volume de um paralelepípedo é só multiplicar as 3 dimensões, né? 4 vezes 3, 12, vezes 5, 60. Beleza, só para ilustrar para vocês, vocês vão fazer o quê? É a integral da integral da integral, integral tripla. Como ele está dizendo que as dimensões são 3, 4 e 5, é como se você estivesse imaginando lá, ó, mais ou menos isso, né? Lá no aspecto tridimensional, né? Sei lá, aqui x, aqui y e aqui z, por exemplo. Aí você fala aqui, o x 4, o y 3 e o z 5, né? Então, aqui você vai obter a figura, o paralelepípedo, enfim, aí, qual vai ser o volume desse paralelepípedo, né? Ou seja, basta você integrar, né, em relação a x, né, sei lá, de 0 a 4, em relação a y de 0 a 3, em relação a z de 0 a 5. Então, você vai ter quem? Você vai ter dz, dy, dx. Então, integra primeiro em relação a z, então você vai ter a integral de 0 a 4, da integral de 0 até 3. Aí, quem é a integral de dz? É z. Esse z está variando de quanto até quanto? De 0 até 5. Né? E aí você vai ter dy, dx. Então, isso daí vai ser quem? Vai ser a integral de 0 até 4, da integral de 0 até 3. E aí, quando o z for 5, vai ser 5. Quando o z for 0, vai ser 0. Aí, 5 menos 0 é 5. Então, aqui vai ser 5.
e aí dy, dz, né? E aí a gente vai ter agora a integral em relação a z, então a integral de 0 até 4, que é a integral em relação a y de 5. Ah, professor, 5y. O y varia de quanto até quanto? De 0 até 3, dx. Ah, isso aí vai nos dar quem? A integral de 0 até 4. Quando o y, for 3, 5 vezes 3, 15. E aí 15, quando o y for 0, 5 vezes 0, 0. 15 menos 0 é 15. E agora a integral de 15x, aliás, a integral de 15 dx de 0 até 4 é 15x, x variando de 0 até 4. E aí, desculpa, 15x, né, de 0 até 4. Perfeito. E aí, quando o x for 4, vai ficar 15 vezes 4, menos quando o x for 0, 15 vezes 0, e aí é óbvio, isso aqui vai para 0, tal qual a gente ilustrou agora há pouco. 15 vezes 4, 60, que é exatamente o volume. Tá bom, pessoal? E aí, da mesma forma que nós fizemos aí com as integrais duplas, para aquelas variáveis, aquelas funções, vocês fazem aí perfeitamente para a integral tripla, tá bom? Então, eu espero ter contribuído, né, com essa live de hoje aí, para esses cálculos de integrais duplas e triplas, tá bom? Tiverem alguma pergunta, tá bom? Eu vou só encerrar aqui a gravação e aí, após eu encerrar a gravação, vocês podem fazer as perguntas aí, caso acharem pertinentes, tá bom? Abraço a todos aí e até a próxima aula.